Olá, turma. Hoje eu falar aqui de um assunto muito importante, assim, do corpo. Não sei se todos vocês sabem que é o sistema digestório. Alguns detalhes que alguns talvez não saibam. Interessante. A digestão começa na boca, tá, pessoal? Na boca, através de uma enzima chamada pitialina amilase, que é aqui das glândulas salivares, né? Por isso que fala, quando a gente pensa no alimento, da água na boca, as glândulas salivares são acionadas até já no pensamento. Já dispara aqui a ativação das glândulas. Para quê? Elas digerem, na boca começam a digerir carboidrato simples, açúcar, transformar em glicose. Então a digestão começa na boca. Interessante, né? Mas não é assim como alguns comem, tudo misturado e tem uma ideia que aqui dentro é um liquidificador que vai bater tudo e se vira, nego, né? Tudo bem. Não é. Então é um processo, é um sistema digestório. Começa na boca, é um tubo. Ele alarga, diminui, tem vilosidades no intestino delgado, grosso, até sair. É um tubo do começo ao fim. Mas tem um probleminha aí. A memória afetiva que nós temos da comida, né? Nós temos uma memória afetiva lá da infância, família, todos os momentos afetivos, a maioria dos momentos é em torno da comida, então forma aquela memória e é difícil romper, mudar um hábito. Se você adquiriu uma memória afetiva através de uma comida errada, pesada, vai ser uma violência, uma guerra interna para você mudar de hábito, tá? Então, aquela santa médica Idelgarda fala assim, que é mais difícil mudar um hábito alimentar do que trocar de religião, né? Então, de tão difícil que é. Mas estamos aqui falando, ouvindo, para tentar pelo menos, né? Sem nunca desistir. As frutas é um capítulo especial. As frutas é a minha paixão. Lá 15 anos atrás, quando o Facebook era uma das únicas mídias sociais, então eu coloquei lá o meu canal lá no Facebook, Fábio Frutas, né? Mudei meu nome, Fábio Frutas, de tanto que eu percebia como elas são diferentes. Não é como os médicos nutricionistas, muitos colocam tudo no mesmo saco. É carboidrato simples, cuidado, índice glicêmico, né? Fica aterrorizando, terrorismo nutricional. Não é assim, as frutas não se incluem numa classificação de carboidrato simples ou complexo, seja lá o que for. As frutas são algo à parte, pessoal, muito especial mesmo. O ser humano trata frutas com desprezo, como uma sobremesa, a frutinha de sobremesa, né? Coloca as frutas lá embaixo, né? No diminutivo. Não é assim. Vamos lá, falar um pouquinho, você começar a chamar a atenção de vocês para as frutas, tá, pessoal?
o aparelho digestório, então, ele começa na boca, com a digestão das frutas, dos carboidratos, frutas e amidos simples. Então aí, com a deglutição, a mastigação, já a pitialina, a saliva mistura já com a comida e já vai digerindo, tá? Aí desce, né? Aqui no esôfago e vem já entrando aonde? No estômago. Mas, detalhe fundamental, as frutas não digerem no estômago. Tá bom, pessoal? As frutas não digerem no estômago. As frutas digerem no intestino delgado. Isso quer dizer o quê? Olha, importante, hein? Elas passam direto pelo estômago. Existe uma válvula, um anel, uma válvula no fim do estômago, chamada piloro. É uma válvula involuntária de proteção do nosso corpo. Essa válvula, ela abre e fecha. Quando você põe na boca e mastiga uma comida qualquer comida cozida, um amido crua, uma proteína, toda comida tem proteína, né? Mas enfim, quando você põe qualquer comida que não seja fruta, olha como eu já estou separando as frutas. Essa comida, depois de mastigada, vai descendo e o piloro, que é essa válvula no fim do estômago, imediatamente ele fecha. Ele fecha como uma válvula, um registro mesmo. Por quê? Porque ele sabe, sabedoria essencial do corpo, que aquela comida não pode ir para o intestino delgado antes de ser digerida. A comida tem que digerir no estômago. Não estou falando das frutas, hein, pessoal? As frutas não digerem no estômago, elas passam reto. Então o piloro fecha e essa comida vai ser digerida no estômago. Aí é liberado no estômago os ácidos, né? Clorídrico, pepsina. Esses ácidos vão digerir principalmente as proteínas. E se você é vegetariano, vai ficar ali 1, 2 horas, não sei quanto, no estômago. Depende da velocidade da pessoa. E proteína da carne, por exemplo, são músculos, fibras musculosas, que é difícil de digerir, muito difícil. Tem carnes, pessoal, gordurosas, que levam 6, 8 horas para digerir. Então, ela fica ali no estômago, aquele bolo alimentar fica no estômago, tá certo? E o piloro fechado, ele não pode abrir, porque tem que ter uma pré-digestão no estômago antes dele começar a liberar para o intestino delgado, né? E vocês sabem que as frutas, não, são diferentes. A fruta é quase um líquido. Praticamente você bebe a fruta, é 90% água. As frutas têm em média 85, 90% de água. É líquido. Então líquido quase não precisa digerir. Não é verdade? Não precisa, é muito rápido, é muito simples a digestão das frutas. Não quer dizer que elas não têm energia. Elas têm uma fácil digestão e um potencial energético violento, pessoal. Violento. Monstro. Elas transmutam energia, elas transmitem energia como uma cachoeira, como um rio, como o rio Amazonas ali. Entendeu? E já a comida cozida fica presa no estômago ali para ser digerida.
E agora uma coisa importante. Se você come fruta logo depois de comer ou antes, ela junto com a comida, o piloro, lembra da válvula, vai fechar e aquela fruta vai ficar presa dentro do estômago. Lembra que eu falei que as frutas não digerem no estômago, ela passa reto? Mas se tem comida junto, o piloro fecha por causa da comida. A válvula fecha. E a fruta fica presa lá dentro do estômago. E a fruta lá no ambiente quente, que não é o dele, da fruta, ela vai fermentar, ela fermenta no estômago, fermentando ela se transforma em álcool, aquela sensação alcoólica. Pode dar, se você comer fruta junto com comida, né? Vocês sabem que as frutas, muitas viram, a maçã vira champanhe, se transforma em champanhe, né? Ela fermenta. A pinga veio da cana de açúcar, né? Então, ela fermenta muito se tiver num ambiente que não é dela. Ela tem que ser digerida, ela tem. Então, as frutas, é refeição, vocês comem só fruta. Fruta é uma refeição. Aí o piloro não fecha, ela passa direto, uma digestão rápida e vem aquela enchente boa de energia através das frutas. Digere rápido a fruta, meia hora, 40 minutos já digeriu. Índice glicêmico, cuidado, que vai liberar insulina, não come fruta. Para com isso, para. Elas digerem rápido, mas não é uma frutose que vai causar diabetes. A diabetes tem até aquele livro do Gabriel Cosin, A Cura da Diabetes através da alimentação viva. Alimentação viva basicamente são as frutas cruas, né? Então, frutas são mais líquidos. Tranquilo, digere rápido. Então, a frutose é uma glicose fantástica. Ela é muito simples, é a fórmula C6H12O6. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra da transmutação? Se vocês não viram, tenta achar um vídeo meu sobre transmutações. A frutose, glicose, C6H12O6 são os componentes básicos da transmutação. Então está transmutando ali já imediatamente, tá certo? Em energia escalar, em nutriente, em tudo que a gente precisa. Então os carboidratos simples são muitas vezes confundidos com as frutas, pessoal. O carboidrato das frutas, que é a frutose. Não confunda carboidrato simples, que é o carboidrato refinado, os venenos, os branquinhos venenosos, desafinados, que eu chamo, açúcar branco, sal refinado, né? Produtos refinados, industrializados. O arroz branco, muitas vezes ele é problemático também. Que mais? A farinha branca refinada, farinha branca assassina, desse trigo maluco que tem hoje. Fuja desses carboidratos simples. Esses são carboidratos simples, mas venenosos, tá? As frutas não têm nada a ver com esse carboidrato simples dos refinados. As frutas têm um carboidrato nobre, que é a frutose. Ela é a maior captadora de energia escalar que existe. Então, os carboidratos simples, refinados, os 4 assassinos,
os branquinhos, sugam energia, sugam, roubam energia, tá bom? E a frutose das frutas captam energia, transmitem, puxam uma enchente, uma avalanche, uma cachoeira de energia. É ao contrário do carboidrato simples dos refinados. Junto com a comida, eu estava falando não comer frutas junto com a comida. Frutas tem que comer umas meia hora, 40 minutos antes da comida. Dá tempo dela passar pelo estômago, sem fechar o piloro, ou depois, muito depois, se for carne, tá? 3, 4, 5 horas depois, fazer o quê? Tá lá o piloro fechado, não pode comer fruta. Junto com a comida tem exceções, o abacaxi, a laranja. O abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima que digere proteínas. É uma fruta especial, que você pode comer junto com a comida, laranja também, tá bom? Então se você tem aquele médico maluco que fala suco de laranja não pode, vai disparar o índice glicêmico, tem que comer a fruta, a laranja, por causa das fibras, não sei o que, não, suco... Então, já que você acredita em médico, bebe devagar o suco de laranja, bebe em goles, poucos goles por vez, conversa um pouco, bebe mais um pouco, acabou o problema do índice glicêmico, tá bom? Então, tem outras frutas que por natureza têm índice glicêmico baixo, jamais vai produzir diabetes, ao contrário, vai curar diabetes, como abacate, maçã, banana, melancia, ameixa, né, tem índice glicêmico baixo. Então, o problema da insulina no pâncreas não é tanto a carga glicêmica rápida. Qual o problema de ser rápido? O pâncreas não é preguiçoso. O problema é quando você exagera em um carboidrato refinado, que vai disparar, que come o dia todo carboidrato refinado, açúcar, farinha, pão, bolo, massa e Coca-Cola, refrigerante. Aquilo vai disparar continuamente insulina do pâncreas. E isso, claro que vai causar diabetes. Mas não tem nada a ver com as frutas, tá certo? É o tipo de carboidrato refinado que é veneno. Então é muito comum, pessoal, confundir causa com efeito. É muito comum, até nos profissionais da saúde, confundir causa com efeito. Por exemplo, pessoa nunca viu incêndio. Ela vê uma casa pegando fogo, ela vê os bombeiros ali. Ela vê outra casa pegando fogo, ela também vê os bombeiros. Aí ela conclui, o que causa o incêndio são os bombeiros. É engraçado? Mas acontece. A gente confunde causa com efeito. Aí que entra a linha do Dr. Kepp que eu sigo, que vê a causa dos problemas, não vê os sintomas. A psicanálise, a trilogia analítica trata das causas dos problemas. A maioria das linhas, se não todas, tratam dos sintomas. Apagam o incêndio, cuidam da dor, tiram a dor, entendeu? Mas a ciência trilógica cuida das causas, que consequentemente vai curar dos sintomas para sempre, não vai voltar. Porque os remédios alopatas, até homeopatas, todas as linhas curam de um sintoma,
mas não cuida da causa. Aí a causa volta, porque não cuidou da causa. E aí o sintoma volta. Então a pessoa fica escrava daquele tratamento alopático de remédios, ou mesmo homeopático, de curar sintomas a vida toda, tá? Então, não é a intolerância à frutose, a intolerância a não sei o quê, que causa a prisão de ventre, falta de energia, intestino irritável, todas aquelas coisas. É ao contrário, vocês conseguem pôr ao contrário isso? É a prisão de ventre. A prisão de ventre é a pessoa reclamona, contrariada. A pessoa contrariada, que está contra a vida, é do contra, que está reclamando, reclamona, desagradável. Essa atitude vai causar nela a prisão de ventre. Deu para entender? É ao contrário. A pessoa preguiçosa, que tem preguiça, todos nós temos mais ou menos preguiça. Bem-vindo ao clube da preguiça. A preguiça é que vai causar a falta de energia, pessoal. Entendeu? É ao contrário. A preguiça que causa a falta de energia. Não é a falta de energia que depois a pessoa para e não faz mais nada. É ao contrário, entendeu? É a pessoa que tem raiva, raivosa, tem ódio, raiva, raivosa. É que vai ter um intestino, a síndrome do intestino irritável. É porque ela é irritada antes. Tá entendendo causa e efeito? É ao contrário. A pessoa é lenta na vida, ela não engata a segunda marcha, ela é câmara lenta. Ela vai ter um metabolismo lento, deu para entender? Não é um metabolismo lento hereditário, porcaria nenhuma. É a pessoa com uma atitude lenta na vida que causa um metabolismo, vai acompanhar a cabeça. A cabeça comanda o corpo, pessoal. Então, falar, é hereditário, metabolismo lento ou qualquer coisa é hereditária. Pode ter uma porcentagem, mas a maior parte é a atitude que a pessoa está herdando dos pais, a atitude errada dos pais. Não que os pais são culpados, pelo amor de Deus. Ninguém é perfeito. Os pais têm defeitos. Alguns filhos imitam, em vez de imitar as qualidades dos pais, imitam os defeitos. E aí reproduzem aquele defeito de, por exemplo, uma atitude de preguiça dos pais. Aí os filhos se tornam também preguiçosos, culpa dos filhos, não dos pais, hein? E aí o intestino fica lento, o metabolismo lento. A atitude é hereditária, não o sintoma. Deu para entender? E aí, essa consequência pode ir até a falência renal, hepática, aí é tudo consequência já, tá entendendo? Mas é interessante ver as causas para não confundir causa com efeito. E eu quero terminar falando das frutas. Então, pessoal, frutas é tudo de bom. Pelo amor de Deus, comam fruta à vontade. Nem pensem em índice glicêmico. E tem médico que fala, não, só 2 porções de fruta. Para com isso, fruta à vontade, tá certo? E come fruta e vai ser feliz, tá bom?
Tchau.